Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Casado, esse local onde a gente ajuda você a desistir de desistir. Haroldo, que assunto é esse? Porque nós vamos falar aqui sobre relacionamento, sobre casamento e infelizmente a gente vê muita gente que está passando um peso tão grande no casamento que às vezes passa aquela vontade de desistir. Por que a gente sabe disso? Porque a gente já teve muita vontade de desistir, né, Rafa? É isso mesmo. E essas vontades de desistir, os episódios, as histórias que nós passamos, nós vamos compartilhar com vocês, justamente para mostrar para vocês que é possível. É possível dar certo, que tem esperança sim. Então, a nossa história é um exemplo disso e eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês a mudar o olhar sobre as decisões. É lindo, né? E aí a gente até costuma brincar, né? Se até a gente deu certo, é porque todo casamento pode dar certo. E eu não queria que nessa fala você se sentisse desrespeitado, né? Às vezes você vê, mas você não sabe o que eu tô passando, você não conhece meu marido, você não conhece minha esposa. Aí eu falo pra você, você também não conheceu a minha, você também não conheceu o esposo dela, né? Ou seja, hoje nós somos aqui a versão melhorada, né? Mas nós passamos por muita dificuldade. Na verdade, a gente chegou a desistir, né? A gente ficou separado por 5 meses, né? Mas, enfim, e hoje a gente vai trazer aqui um assunto, né, bastante interessante, cujo título é A Verdade sobre o Divórcio. Por que desse assunto? Muita gente chega para nós, ao longo dos últimos 8 anos, a gente ajudando casais, e fala, não aguento mais, estou casado, vou desistir, eu quero voltar para a minha vida de solteiro. Mas isso não existe. Ninguém que se separa volta para a vida de solteiro. É como se a pessoa falasse assim, eu não sabia que casamento era assim, então eu vou me divorciar. Mas a pergunta é, e você sabe o que é um divórcio? Então hoje nós vamos receber um convidado que tem uma história nessa área, que quando ele me contou isso no passado, eu falei, meu Deus, o mundo precisa de saber disso. Então se você conhece, se você porventura está passando por esse momento, vontade de desistir, desânimo no casamento, vontade de se divorciar mesmo, ou se você conhece alguém que está passando por isso, você tem por obrigação agora curtir esse vídeo para que entregue para o máximo de gente possível, se inscrever no canal e compartilhar, mandar o link para o máximo de pessoas possível, porque você pode ajudar a construir ou a reconstruir uma família a partir da história que nós vamos ouvir aqui, até porque histórias curam. Mas antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu queria abrir aqui para o nosso convidado, Nicola Lozaco, que veio lá de Maringá, nós estamos gravando aqui em Brasília, para nos dar a honra de compartilhar conosco essa história. E eu podia até te apresentar, mas eu não vou fazer isso, porque eu gosto do jeito que você se apresenta, Nicola. Gente, muito obrigado, tá, por estar aqui. É uma honra poder participar aqui, né? Papo Casado, gostei muito, tá? Muito sensacional. Haroldo, eu sou filho de Deus, primeiramente, né? Eu acredito que eu aprendi isso com você, inclusive, a entender que eu sou filho e a partir dessa identidade a desenvolver, né, o homem que eu estou me tornando, né? Ainda estou em construção, estou em obras e eu estou muito feliz com essa nova versão do Nicola. Mas, como você mesmo disse, né, você não me conheceu antes, né, o meu antes também não foi a minha melhor versão, mas nós vamos aprendendo. Então, eu sou Nicola Lozaco, hoje casado para sempre com a Marlene, né, Marlene, uma morena linda, né, eu costumo dizer intencionalmente, né, todos os dias eu acordo, eu tenho um quadro no meu escritório, Haroldo, que ela está sorrindo, e esse quadro é intencional, essa foto, né, um porta-retrato é intencional. Por quê? Todos os dias que eu acordo, eu olho para aquele quadro e falo, cara, meta do dia, colocar um sorriso no rosto da morena. Uau, agora sou eu que vou pegar aqui, deixa eu anotar aqui, né? Não vê esse quadro lá em casa. Né? Meta do dia, colocar um sorriso no rosto da loira. Da loira, é. Tá morena também, né, amor? Tá mais pra morena, né? Então, eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho a Gigi, né, do primeiro casamento, tenho o Lorenzo e também tenho a Valentina, né? São os meus 3 tesouros aí que eu tenho batalhado para eles cresçam, né? E sejam pessoas saudáveis. Então esse é o Nicola, tá? Esse é o Nicola. Hoje estou aí atuando como coach, aquela coisa toda, então tem algumas profissões aí. Bom demais. Mas o melhor de apresentar o Nicola é deixar ele se apresentar mesmo, né? Porque ele já começa com um sorriso que não tem igual, né? Legal, é um prazer estar aqui. É um prazer Bom demais. E eu acredito que você usa a técnica do neurônio espelho, né? Com a Marlene, né? Você começa sorrindo para ver se desperta o sorriso de lá. O sorriso dela. Bom demais. E é tão interessante, né? Como é que é um papo casado, né? E um papo de casados também, né? Eu queria dar para você um contexto, né? Do que eu e o Nicola vivemos no ano de 2022,
se não me engano. 22. Nós estávamos na Bahia conduzindo um treinamento e eu fui contar uma história sobre a minha vida. E o Nicola estava ali me auxiliando no treinamento, né? O Nicola também é treinador e tal, conduz aí várias turmas, é muito bacana. E quando a gente foi pro hotel, o Nicola virou e falou assim: Haroldo, aquela história que você contou, eu também vivi. Só que no momento de decisão, você, Haroldo, né? Isso o Nicola falando, deu uma resposta e eu dei outra. Exatamente. E é tão interessante o quanto que no momento de decisão que o nosso destino é traçado. E aí, para fazer sentido para você, eu vou ter que me permitir contar essa história. E é tão interessante que eu costumo chamar essa história de a pergunta que salvou o nosso casamento. O ano era 2014, 2015, e era uma quinta-feira, chuvosa, né? E por que eu estou dando detalhes? Porque eu volto para lá, para aquele dia, né? Eu estava na cozinha do apartamento que a gente morava, e estava um dia feio, até por conta de tudo que a gente estava vivendo. E naquele momento, vou contar para você de novo, Nicola, para a gente entrar naquele mesmo contexto, né? Naquele momento, eu cheguei a uma conclusão. Eu falei, eu desisto, eu cansei, eu não aguento mais tanta humilhação, tanta falta de respeito, eu vou embora de casa. Né? E eu me lembro que eu estava na cozinha, era um apartamento, eu caminhei, né, para entrar lá dentro para pegar alguma coisa de roupa, e nisso eu olhei para a porta, que dava acesso à saída do apartamento. E naquele momento eu ouvi uma voz, e aquela voz dizia: Haroldo, se você sair por essa porta agora, você tem plena e total certeza e convicção de que você fez tudo que estava ao seu alcance para poder, a partir de agora, colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, para poder, inclusive, começar um novo relacionamento. E aí, naquele momento, a minha postura de convicção, né, de vou sair, vou embora, fez mais ou menos assim. E naquele momento, a minha resposta foi não. Não. Eu não fiz tudo que estava ao meu alcance. Mas eu tinha certeza que eu queria ir embora. Eu não aguentava mais, já era 15 anos de casado. E aí eu olhei e falei, sabe de uma coisa? Eu preciso de construir essa certeza, essa convicção. E aí eu fiz um acordo de mim para comigo mesmo. Eu falei, nos próximos 6 meses, eu vou ser o homem que eu nunca fui, o marido que eu nunca fui. Para quê? Para daqui a 6 meses eu estar tranquilo para ir embora. Perceba que ser o homem que eu nunca fui, ser o marido que eu nunca fui, até parece uma motivação bacana. Mas, na verdade, naquele momento eu não estava me importando com a minha esposa, eu não estava me importando com as filhas que eu tinha, eram 2 naquele momento. Eu só queria construir essa consciência tranquila para ir embora. E aí eu voltei para dentro de casa e comecei, né? E aí um dia, uma semana, um mês sendo o homem que eu nunca tinha sido. Sabe o que mudou? Nada. Mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Ficou muito pior. Ah, ficou pior. Vocês não conheceram a Rafa? Rafinha. Olha que cilindro, né? Ficou muito pior. Mais humilhação, mais desrespeito. Eu olhei e falei, olha só, tô no caminho certo, né? Só faltam 5 meses. E eu fiquei como que um presidiário, que ia na parede e anotava. Só falta menos uma semana, menos uma semana. Só que existe um princípio, que até a gente falou sobre neurônio espelho agora há pouco brincando, eu nem tinha conectado com o que eu ia falar agora, mas faz muito sentido. A gente tem uma tendência, quando a gente se casa, de ficar parecido com uma pessoa que a gente se casou. Comportamentalmente, com relação aos hábitos e por aí vai. E eu comecei a ser o melhor, vou até dar um exemplo disso que eu acho interessante, né? Quando eu me casei, e a Rafa tinha 14 anos e tal, e na primeira noite, não, na primeira noite não pode falar, né? Na segunda noite, quando a gente foi dormir, a gente se despediu, né? Boa noite, estava com Deus, tal, virei para cá, ela virou para lá, e de repente eu tô deitado e eu senti a cama balançando, né? Eu fiquei pensando, terremoto, Brasília, o que é isso, né? Como? Aí eu olhei pro lado, tá tudo bem, amor? E ela deitadinha assim, balançando e tal, né? Aí eu falei, tá tudo bem? O que foi? Ela olhou assim pra mim com a cara mais lavada e falou, não, tá tudo bem. É porque meu pai sempre me botou pra dormir na rede e eu durmo balançando. Aí eu olhei e falei assim, meu Deus, tem 14 anos. Se viver igual a avó, vai mais 95 anos aqui. 95 anos balançando. E naquele momento eu olhei pra essa situação, olhei pra ela, né? Falei, acho que vale a pena, vou ficar aqui balançando mesmo. Mas o fato é que eu achava horrível dormir com ela balançando, porque pra mim me incomodava. Aí 1 ano e meio, mais ou menos depois, ela fez uma viagem com os pais, eu não pude ir por conta do trabalho, né? Fiquei em casa sozinho, tá? Fui dormir, a cama só pra mim, e nada de dormir, né? Dificuldade, tá? Quando eu vejo, eu tava fazendo o quê pra dormir?
balançando. E até hoje, 25 anos depois, de vez em quando me pego balançando para dormir. Ou seja, quer eu queira, quer não, eu acabei me tornando parecido com ela nesse contexto. E por que eu estou falando isso? Agora a gente volta lá no momento que eu decidi ser o melhor homem que eu podia. E aí eu estou fazendo as coisas, né, do jeito que posso e tal, contando ali o tempo para poder ir embora, né, no alvará de soltura, digamos assim. E aí, 1 mês, 2 meses, 3 meses, tal, 4 meses, e de repente começou a surgir dentro da minha casa uma mulher diferente. Por quê? Porque ninguém está livre de colher as sementes que plantou, né? E como eu passei a plantar sementes diferentes, eu comecei a colher frutos diferentes. Olha só. E eu me lembro que quando chegou perto dos 5 meses, né, que era o meu alvo, chegar nos 6 meses e poder ir embora, eu já comecei a ficar preocupado, porque as coisas estavam mudando. E aí foi 5 meses, quando chegou 6 meses, eu fiz um adendo no contrato, né? Eu falei, não, vou ficar só mais 1 mês, né? E deixei ficar mais 1 mês, e mais 1 mês, até que eu cheguei uma hora e falei, cara, eu vou ficar aqui o resto da minha vida. Eu acredito sim, Haroldo, que o movimento que você fez é um movimento que eu tenho aprendido, é que normalmente os homens, né, e as mulheres também, costumam falar com o tolo que existe dentro da outra pessoa. Mas a partir do momento que você começou a mudar esse movimento, você começou a falar com a rainha que reside dentro da Rafa. Ó, cadê o bloco de notas de novo, por favor? Entendeu? E aí, automaticamente, né, a melhor versão dela começou a sair para fora. Eu costumo dizer que quando eu sou a minha melhor versão, não tem como eu trazer para fora a pior versão sua. Eu vou trazer a sua melhor versão. Então, por isso que começa em mim, né? Eu gosto muito, né, da nossa amiga Mirna, né? Que ela fala, Nicola, tem solução, e ela é para dentro. Então, quando você começou a falar com a rainha que existe dentro da Rafa, e a Rafa começou a falar com o rei que tem dentro do Haroldo, esse rei começou a sair. Então, ou seja, você parou de falar com a tola e parou de falar com o tolo e automaticamente você começa a falar, ou seja, com a sua melhor versão. Então, esse movimento é para dentro. Então, foi isso que acabou acontecendo. E aí você começa o quê? Colher esses frutos da sua melhor versão. E aí o casamento cresce, não tem como. Né? Não tem como crescer. O fruto, né, das sementes que ele plantou, a gente vai frutificar, né? E frutifica para o bem, né? Se você plantar sementes do bem. É a lei da semeadura, né? Ninguém está livre, né? Você é livre para semear o que você quiser, plantar o que você quiser, mas não está livre desta colheita, né? Então, Deus é muito bom, que permite você plantar o que você quiser, mas Ele é muito justo. Você vai plantar, você vai colher o que você plantou. Então, não tem para onde correr isso daí. Então, são as sementes, são os frutos, né, que estão chegando agora, né? Exatamente. E é tão interessante, né, que, como eu aprendi com meu amigo Wesley, né, isso daria um outro episódio, né? Porque acaba que a partir dessa percepção a gente entende que ninguém erra sozinho, né? O ser humano é líquido e vai ocupar todos os espaços que você der, né? Exatamente. Então, assim, se eu tenho algo de ruim dentro de casa, no que diz respeito ao meu relacionamento, de algum modo eu permiti, ou participei, ou não comuniquei, não comuniquei. Falei. De algum modo eu participei da construção daquele algo ruim. Uhum. Né? Então, quando eu começo a mudar a minha parte, eu começo a mexer nessa estrutura como um todo. Né? Mas, Nicola, aí nós estávamos lá em 2022, eu contei essa mesma história sobre a pergunta que mudou o meu casamento, e a gente chegou no hotel e você virou para mim, sentou na sua cama, eu sentei na minha. Graças a Deus por isso, né? E você virou com um olhar assim, respirou, lembro direitinho, você falou assim, Haroldo, eu passei por algo muito parecido. E eu queria que você dividisse com eles como é que foi quando você teve esse momento de ir embora, de desistir. Cara, né? Eu me lembro muito bem que, diferentemente, né, de você, mas eu acredito que, e aí eu gosto muito de Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo foram chamados a partir do seu propósito, né? Uhum. Quando isso acontece, eu me lembro bem da cena, eu decidi, eu estava naquela coisa, né, eu ainda não tinha me tornado esse homem, eu tinha casado, mas ninguém tinha me falado o que é família, o que é ser família, o que é ser um homem de família. Isso lá no seu primeiro casamento? No meu primeiro casamento. De, mais ou menos? 2003, 2002, 2003, né, foi o ano. 2003 foi o ano que foi o ano que eu me separei, e nesse momento eu me lembro muito bem que eu entrei em casa, né, eu chego em casa e estava aí a minha ex-esposa e eu falei assim, olha, eu estou indo embora, né, e aí foi aquele choreiro. Você falou que ia embora? Eu falei que ia embora, okay. Né, aquele choreiro todo, e aí minha filha na época tinha 3 para 4 anos, né, e aí você lembra do ciclo da autossabotagem, né, porque minha mãe se separou na mesma idade que eu tinha 3 para 4 anos, minha mãe se separou também, então um ciclo se repetindo.
E eu me lembro que eu saí de casa. E eu me lembro que quando eu peguei a minha bolsa, mochila, que eu não peguei muita coisa, e saí. E quando eu estou descendo as escadas, uma voz, né, fala, né, na minha mente claramente: você tem certeza? E nesse momento, diferentemente de você, eu não tive essa percepção, não tive essa maturidade. Por isso que eu costumo dizer que hoje eu não tomo nenhuma decisão se eu não conversar com os meus pastores, com os meus mentores, com a minha mesa do conselho. E eu falei: tenho. E aí, literalmente, foi como se eu sentisse a mão do Senhor, né, saindo de cima de mim, entendeu? E aí, nesse momento, né, literalmente, aí, o inferno deitou e rolou. Então, se alguém pode falar assim que eu comi o pão que o diabo amassou, eu comi. Né? Comi porque foi um tempo muito ruim. E dali em diante foi que as coisas começaram a azedar para o meu lado, né? E aí, nesse tempo, eu acabo conhecendo hoje, né, a Marlene, que é minha atual esposa, e ela também vinha de um outro movimento, né, de divórcio. Então, eram 2 divorciados ali se juntando, mas numa ilegitimidade, né? Não foi o melhor movimento. Mas nós não tínhamos essa consciência, essa maturidade de entender o que era família, o que era um casamento. E eu me lembro que algumas das vezes, né, eu ia buscar minha filha, né, porque eu passo a buscar a minha filha, e ela falava assim: papai, você não vai voltar para casa? E aquilo doía meu coração. E eu me lembro que assim, e aí você, né, que é casado, você tem que entender o seguinte, que vocês têm escolha, seus filhos não. Minha filha não teve escolha, ela não teve escolha de falar: não, vocês vão ficar. Né? Então, esse é o maior desafio, né? Foi o maior desafio. Então, eu passo por esse momento, e aí o momento que eu tive ideia, noção de tudo que aconteceu, e porque assim, a cada 15 dias, Haroldo, eu buscava a minha filha, que esse era um combinado, né? Pelo menos isso nós entendemos que assim, eu não fui um bom marido, ela não foi uma boa esposa, mas nós tínhamos que ser o quê? Excelentes pais para Giovana, né, no caso. E eu me lembro que nessa época aí o meu relacionamento com a Marlene avançou e tal. Aí a gente teve o nosso primeiro filho, Lorenzo, né? Lorenzo vem do nosso relacionamento. E aí eu me lembro que a cada 15 dias, Giovana morava em outra cidade, eu tinha que buscar a Giovana em outra cidade. E aí nós buscávamos a Giovana em outra cidade, a cada 15 dias, e eu buscava a Giovana. Quando nós fomos levar a Giovana, estava eu, a Marlene no carro, o Lorenzo era de colo, estava amamentando. E aí, quando eu chego na cidade para pegar, a Giovana desce correndo, abre a porta e fala: mamãe, 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 vem ver meu irmãozinho. E na hora que vem ver meu irmãozinho, né, a minha ex-esposa chega perto do carro, a Giovana na porta do carro, eu de fora, eu estou do lado de fora, né, olhando aquela cena. Então, a minha ex-esposa de pé com a Giovana, né, e a Marlene dentro do carro com o Lorenzo no colo. E aí Deus, nesse momento, fala no meu coração: tá vendo o que você foi? Você foi o pilar da desarmonia, né, o pilar da separação. Agora vai ser o pilar da harmonia. Se vira fazer esse povo funcionar, conversar, né? Uhum. Eu costumo dizer que se uma mulher, né, dá trabalho, imagina 2 agora, né? Eu tinha 2 para resolver o problema, né? Então, ou seja, e aí foi muito desafiador. Isso é tão interessante, né, Nicola? Só fazendo um parênteses rápido, né, que a gente escuta muito assim, quando as pessoas desistem do relacionamento, né? Fala: tô cansado, não aguento mais tanto problema, né, quero ficar livre disso e tal, né? E eu me lembro que um dia você falou isso muito, muito claro, né? Achei que eu ia me livrar de uma família, de repente eu estava com 2. Né? E aí são 2 desafios. É isso que às vezes quando você quer se divorciar, você não pensa nessas questões. Porque assim, daquele momento em diante, então eu tinha que todas as decisões. Então eu tinha que tomar uma decisão, né, com a mãe da Giovana, e eu tinha que tomar uma decisão com a Marlene. Entendeu? E às vezes essa decisão não batia. Entendeu? Então, era um embate, assim, um desgaste emocional muito grande. E tudo por quê? Porque uma conversa poderia ter tido, então, né, de repente uma mentoria, né, para casais, alguém que já é maduro. Então, todos nós passamos, né, dificuldades dentro do casamento, mas ninguém me orientou. Eu não tive, assim, uma direção não recebi esse movimento. Tanto que quando eu casei, eu falei: cara, parece que colocaram uma carreta atrás de mim e falaram assim: puxa, né, cara? Começou a chegar uns boletos, começou, sabe, eu ter que cuidar, ter que trabalhar, e eu não entendia isso. E eu acreditava que, né,
até uma coisa que, né, ouvi recentemente, né, essa questão de proteção, provisão e presença, eu era muito homem P só, que era o homem provisão. Eu acreditava que trabalhando, colocando dinheiro dentro de casa, pronto, estava resolvido o problema. E não, existem outras questões para solucionar. E a partir daquele momento aqui, aí eu fui entender o preço de um divórcio. Então, assim, eu não aconselho para ninguém pagar esse preço. E a partir daí, todas as decisões. Então, por exemplo, aniversário da Giovana, tinha que estar todo mundo. E aí eu tinha que lidar com a ex-mulher, com a mulher atual, com o Lorenzo que era. Aí eu tinha que ensinar a Giovana a entender que tinha a mãe do Lorenzo, que tinha, o Lorenzo era irmão. Então, assim, foi um grande desafio a questão do divórcio. E dentro dessas questões de divórcio, você tem que ver que vai entrar tudo, né? Questão financeira, pensão, educação, tudo, né? Muda tudo, entendeu, Haroldo? Então, para mim, então as pessoas quando falam, eu quero divorciar, eu falo, cara, se você falar isso perto de mim, você vai levar, né, um Hadouken, né, e um rabo de arraia santa, eu costumo dizer. Né? Por quê? Porque o cara não tem ideia do preço que é. Então hoje, quando eu conto essa história, eu acredito que, né, esse podcast aqui vai durar aí alguns minutos, mas eu estou falando de 20 anos da minha vida. Então, quem pensa, fala assim, e até hoje ainda, por exemplo, a Giovana ainda, né, hoje a Giovana tem 25 anos, né, é engenheira mecatrônica, né, pela USP, é um orgulho, tal. Do pai, né? Né, o Lorenzo, um filho amado, né, sensacional, a Valentina, mas eu tive que desenvolver habilidades emocionais, espirituais, para poder fazer a minha família ficar unida. Então hoje, Haroldo, hoje, depois de pagar o preço de muita oração, de muito jejum, hoje eu tenho, né? Então, e é uma coisa muito doida, né? Onde que Deus mostra, né? Que é onde que eu tenho que ajudar nas questões quando a pessoa quer se separar. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho a minha esposa orando pela minha ex-esposa, a minha ex-esposa orando pela minha esposa, que ora pelos nossos filhos, né? E é uma família totalmente fora do contexto, entendeu? E é tão interessante, né, Nicola, que você traz essa leitura, né? E, assim, trazer à memória aquilo que dá esperança, né? Então, assim, tem dois públicos que podem te ouvir agora, né? A sua história, a experiência de 20 anos que você está, entre aspas, reduzindo em alguns minutos aqui, né? Mas para dois públicos especificamente, né? Aquela pessoa que quer se separar, né? E que, caramba, né? Rabo de arraia, como é que é o nome do negócio? Hadouken, rabo de arraia santo, voadora. Ou seja, isso fica claro como o melhor caminho não é o da fuga. Não é o né? da fuga, Haroldo. Porque o mal que eu temo é que ele me sobrevém, né? Então, o Exatamente. que você estava... Não quero mais ficar aqui com essa agonia, tanta dificuldade, como qualquer família tem, né? E aí, o que você achou? Mais dificuldade, né? Perfeito. Então, é para essas pessoas que estão pensando em se separar que você está falando. Mas é também para aqueles que já se separaram e estão, por exemplo, vivendo o que você viveu por 20 anos. Porque eu eu imagino, né? Uma pessoa que está separada, vivendo essa dificuldade, olha você falando que a sua ex-esposa ora pela sua esposa atual, a sua esposa atual ora pela sua ex-esposa, né? Meu Deus, ou seja, há esperança para as pessoas que passam por esse tipo de desafio, né? De conciliar as famílias, né? Só que assim, onde eu vi, assim, a minha maior vitória, né? Quando eu vi que tudo isso foi se concretizando, porque era desafiador, por exemplo, festa de aniversário, tá? A família do lado de lá, tá a família do lado de cá, e você está no pilar, né? Você está ali no meio, tem que dirimir tudo isso, né? E por muitas vezes, quantas vezes, né? Chorei sem que eles não vissem, para entender, né? Passei a vida dentro de um carro levando a minha filha, entendeu? Então, assim, a cada 15 dias eu buscava, e aí é muito interessante que teve um ano, né? E assim, imagina você ver sua filha, você tem a pitiquinha, Elô, né? Imagina você ver Elô crescendo dentro de um carro, entendeu? E os anos vão passando, e aí até que um dia a minha filha olha para mim e falou assim, pai, você parou para pensar nesse ano? Eu falei, não, filha. Ela falou assim, esse é o último ano que o senhor vai me buscar. Eu falei, como assim, filha? Ela falou, não, pai, porque esse último ano é o terceiro ano, eu cabo e aí vou fazer faculdade, então o senhor não vai precisar mais me buscar. Eu falei, nossa, filha, já foi tudo isso. Já foram 12 anos aqui dentro. Foi. Então, assim, eu vi ela no banco de trás, depois ela crescendo, indo para o banco da frente, que já era grande. Acende elevação, banco da frente e tal. Né? E hoje a Giovana está dirigindo. Né? Meu Deus, mas, eu não sei o quanto que você que está nos ouvindo, né, consegue transformar isso numa imagem, né?
Mas imagina, olha que frase, né? Havia a vida da minha filha passando dentro de um carro. Dentro de um carro. E aí é tão interessante, né, Nicola? Cruzando com o momento que você viu a sua filha pela primeira vez lá na maternidade, né? Será que era isso que você tinha idealizado? Não era isso que eu tinha. Então, porque faltou essa questão, né, da hombridade, de ser homem. Eu lembro muito bem quando você, lá em Salvador, ainda em Salvador, né, e aí isso que é legal do mentor, né? Ele virou para mim, o Haroldo falou assim: Nicola, você se vê como menino? Cara, eu tinha 45 anos quando eu vi essa pergunta. Né? Hoje eu estou com 51. Faz 6 anos atrás, a gente conversou? É mais ou menos, não. Uns 3 anos atrás. 3 anos. É, por aí. E aí naquele momento eu falei, cara, eu sou um menino ainda. Eu não tinha ideia. Então, imagina. E aí o que acontece? Para compensar esse lado, que esse é o maior problema, né? Porque assim, a Giovana é minha filha naquele momento. A Marlene não tinha essa ideia ainda, né? Aí vem o Lorenzo, aí vem a Valentina, né? E aí começam as perguntas. Por que a Gigi só aparece aqui de vez em quando? Né? E o Lorenzo ficava perguntando. E aí eu me lembro também, Haroldo, isso aí é uma coisa que foi muito forte, quando a Marlene fica grávida do Lorenzo, e aí a Giovana orava para eu voltar para casa. Voltar, né, para a mãe dela. Para voltar para a mãe dela. E eu casado. Quando o Lorenzo nasce, né, aí é quando a mãe dela fala assim, que a Giovana parou de orar, porque ela não queria que o irmão dela ficasse sem o pai. Uau. Ou seja, não queria que o irmão passasse o que ela pelo passou. que ela passou. Entendeu? Então, são coisas que você não pensa quando você quer se separar, quando você quer se divorciar, você não tem ideia do que é um núcleo familiar. Entende? Então, como eu falei, eu tive escolha. Entendeu? A mãe dela teve escolha, mas ela não. E é tão interessante, né, Nicola, você falando sobre isso aí, uma das armadilhas que mais paralisou a minha vida quando eu estava passando dificuldade com relação ao casamento, e outras questões, tal, eu pensava assim, não, fulano foi por esse caminho aqui, deu errado e sofreu e tal, mas comigo vai ser diferente. Cara, eu acho que essa é uma das maiores armadilhas que nós, né, homens ou mulheres, podemos, porque assim, o mundo é regido por princípios. Exatamente. Quer você acredite ou não, quer não, né? Você colheu, você plantou A, você vai colher A ao quadrado, exatamente, né? Você plantou B, você vai colher B ao quadrado. Né? E eu costumo dizer, Haroldo, assim, em algo que a gente tem aprendido, né? O inimigo, ele não é criativo, né? Ele é repetitivo. Então, ele só vai repetir aquilo que aconteceu em outras famílias. Então, ele só repetiu comigo aquilo que aconteceu em outros e vários, né, locais. E aí eu tive que aprender, por exemplo, que eu não teria mais quantidade de tempo com a minha filha e teria que ter o quê? Mais qualidade de tempo. Então eu aproveitava isso. Nesse contexto, para eu suprir, né, o amor da Giovana, eu acabei deixando também de suprir o amor do Lorenzo, suprir o amor da Valentina, então eu tinha que me organizar ali, e nesse momento eu não sabia, né, como fazer isso. E aí as coisas começam a mudar a partir do momento que eu começo a entender, tanto que eu vou buscar, por exemplo, cursos de inteligência emocional, porque eu, literalmente, de novo, eu estava entrando nesse ciclo e disse, não, cara, eu tenho que separar, eu tenho que largar isso aí. E aí a chave começa a mudar dentro da minha vida, por isso que hoje eu falo, quando alguém me pergunta, Nicola, você é casado? Foi para sempre. Né? Porque meu cérebro acredita na história que eu estou contando para ele. E quando eu começo a mudar essa mentalidade, então, por exemplo, Haroldo, se eu perguntar para você, Haroldo, você fuma? O que você vai falar para mim? Não. Percebe? Porque ele nem pensou, porque é uma mentalidade de não fumante. Então, hoje, a minha mentalidade é de um homem casado. Não para sempre. Exatamente, né? Um homem casado. Então, a separação, a palavra separação, a palavra divórcio não existe dentro do meu casamento. Eu não dou essa opção, não dou essa possibilidade. Porque eu sei o quanto isso é pesado, o quanto que isso é mal, o quanto que isso atrapalha. Então, desenvolver, né, cada um dos meus filhos dentro dessa estrutura foi desafiador. Né, trazer a minha esposa hoje, graças a Deus, né, hoje, tanto que a gente tem aqui o grupo da família, né, e a minha filha agora fez um lançamento aí de um produto, tal, né, como engenheira e tal, legal. E ela postou no grupo, e aí, assim, a Marlene já fez, antes de eu fazer algum elogio, porque eu estava na reunião, ela já fez elogio e tal, e hoje ela tem esse respeito, né, quem é a Marlene, ela entendeu, e é muito interessante, Haroldo, que quando ela se formou, né, com a graça de Deus, a gente pôde dar um carro de presente para ela, e aí na primeira vez que ela foi viajar, hoje ela mora em São Carlos, e ela sai, né, de Maringá para São Carlos, eu vou monitorando aquela coisa toda, e ela chega lá e fala assim, nossa, pai, 8 horas de viagem, né, cansativo e tal. Falei,
Filha, como é que você está? Não, estou cansado, pai, vou tomar um banho, né, e descansar. Falei, pois é, filha, durante quase 12, 13 anos aí, o papai passou dentro de um carro indo, deixava você e voltava. Aí nesse momento você vê um silêncio, né, no telefone, e ela falou assim, entendi, né, o preço que foi pago. Então foram preços desnecessários, que eu poderia estar gastando, vou tirar essa palavra gastando, investindo tempo na minha família. Então hoje, Haroldo, eu não tenho, eu costumo dizer que eu não busco uma família perfeita. Minha família, eu busco ser que ela seja saudável. Então, para que nós nos respeitemos, esse é o nosso modelo de família hoje. Né, eles entendem, respeitam muito, né, a mãe da Giovana, os meus filhos, né, a minha esposa. E o inverso também é verdadeiro, né, do lado de cá. E, como eu disse, né, a minha vitória nesse contexto foi quando a Giovana se forma, né, no curso dela, e nós vamos na formatura. E aí, assim, né, mesa, né, da família da Gigi do lado de lá, né, mesa nossa do lado de cá, todo mundo ali, e naquele momento tem que bater a foto. Né, e aí tem que bater a foto com quem? Né? E se você é divorciado, você vai entender o que eu estou falando, tem que vir a ex-mulher para bater foto com a sua filha, porque vocês são os pais. E aí, nesse momento, a gente bate a foto, mas aí, né, a mãe da Giovana, né, vira para nós e fala assim, vocês não vão vir porque vocês também são família. Uau. Então, essa foto para mim representa o quê? Depois de 20 anos, entendeu? Representa o quê? A vitória. Então, o que eu contei aqui é algo muito sintético do que porque eu que vivi e agi. Se você perguntar para ela, pai, quando as pessoas falam assim de separar, eles não têm ideia do que é. Eu falei, não sabem, filha, não tem ideia, né? Então, hoje, graças a Deus, a Gigi está bem, né? Hoje os meus filhos se amam, são assim, tem um amor por eles entre eles, né? Eles entenderam tudo isso. Então, hoje, graças a Deus, a gente vive bem, né? Vive bem. Mas, Haroldo, não aconselho. Não aconselho. E é tão interessante, né, que do mesmo jeito que você plantou sementes, a gente pode dizer, negativas, você colheu por um período, sim, até o momento que você deixa, falou, peraí só um pouquinho, né? Do jeito que eu tô, não tem como, eu tenho que mudar as sementes, né? E é tão interessante que você narra que no seu segundo casamento você estava passando por dificuldade de novo. De novo. Né? E aí vem aquela máxima, né? A gente cresceu ouvindo, né? Ah, não, a gente aprende com os próprios erros. Não aprende. É uma falácia. É uma falácia. Ninguém aprende com os próprios erros, porque senão a gente não erraria de novo na mesma área. Né? A gente aprende com a análise que a gente faz dos próprios erros. Exatamente. Que é o momento que você reconhece que precisa de ajuda. Exatamente. E vai buscar mais conhecimento e tal. Isso. E é tão interessante que é algo que não adianta as pessoas chegarem e quererem, né, falar de fora. Tem que ser um movimento interno, né? Que é o que você falou mais cedo, né? A porta da mudança só pode ser aberta por dentro. Por né? dentro, não tem. E por que eu falo isso? Quando eu estava no momento que as coisas estavam dando tudo errado, às vezes a própria Rafa virava para mim e falava assim, amor, você não está vendo o que você vai fazer, vai acabar com a nossa família. Eu envolvido nos meus excessos, nas dificuldades que eu tinha ali, emocionais e tal. E aí eu virava e falava assim, não, mas comigo vai ser diferente, né? Ou seja, a Rafa, ela chegava para mim, tentava me mostrar, né? Mas eu não conseguia mudar, né? E o que você sentia, Rafa, nesse momento, né? De tentar mostrar para a pessoa, né? Que... É você secar gelo, sabe? É como se você estivesse secando gelo mesmo. Você está dizendo para a pessoa e ela não percebe, ela não consegue ver realmente, parece que tem uma venda nos olhos. Não. Você quer alertar em amor, você quer alertar por conta das dificuldades que você passa, mas infelizmente... Rafa, eu acredito que assim... A pessoa precisa enxergar por ela mesma. É uma cegueira espiritual, Sim. tá? Você não vê, você simplesmente... Né, como eu falei pra você, cara, foi claro a voz, né? Você tem certeza que é isso que você quer? E eu falo, sabe, aquele me estufa o peito assim... Deixa comigo, eu tenho. Cara, arrogância, prepotência, a querer ruína. Ter o poder nas próprias mãos, né? Não tem, entendeu? Então, faltou habilidade emocional, faltou tudo. Né? Então, hoje realmente, né, eu pago o preço, né, de muita coisa, mas hoje eu sei aonde eu quero chegar com a minha família, eu quero ter uma família saudável, então assim, hoje eu amo os meus filhos, eu procuro entender cada um deles, como cada um funciona, né? Fazer as perguntas, né? Você não é, eu te amo, né? Filho, você se sentiu amado por mim? Né? E esses dias eu ouvi, tá? Não, pai, não me sinto amado. Falei, sério, brother? E o que eu preciso fazer para que você se sinta amado por mim? Falei, pai, quando você estiver na reunião aí, vir aqui falar alguma coisa, você me dá atenção. Falei, entendi, isso aqui é um tempo de qualidade, entendi, brother, entendeu? Então são coisas que hoje eu sei, mas eu não sabia.
E hoje, graças a Deus, a gente senta e conversa. Então, conforme eles foram crescendo, alguns assuntos eu fui colocando, eu blindava, então vocês não precisam saber dessa situação, mas hoje, né, hoje eles cresceram, estão se desenvolvendo, então no grupo da família eu falo, ó, a Gigi não está bem. Então vocês tratam de mandar mensagem para ela porque ela não está legal, vamos organizar isso aqui. Ó, a mamãe não está bem, precisamos dar um apoio lá, eu preciso que vocês se organizem. Ó, Lourenço não está legal, ó, a Valen, né? Tanto que esse dia a gente estava trocando uma ideia, que estava uma situação lá em casa, e aí o Lourenço veio trazer uma percepção dele, falou, pô, cara, bacana, vamos ver essa questão. A Giovana de fora falou, pai, por que você não faz o que você fazia quando a gente era pequeno, saía com um, depois saía com o outro, para eles irem, né? Então hoje a gente está construindo essa família saudável, mas o preço não compensa. E eu vou até fazer um parênteses nessa questão de ter um tempo com um filho, com outro e tal, né? Não é só porque você passou por uma separação, porque eu tenho 3 filhas e até hoje eu tenho que fazer isso, né? Um momento com um, momento com a outra e tal, porque cada uma é um relacionamento com cada um. Não, né? Hoje de manhã mesmo, né? Marlene mandou mensagem para mim e tal, aí conversando, estava resolvendo uma situação, falou assim, viu, você mandou áudio pro seu filho? Porque falou que para Valentina mandou, mas para mim não mandou. Eu falei, vida, pede para ele olhar lá, porque tá lá, eu mandei, né? Mandei a informação. Então é isso que você falou, né? Eles querem essa atenção. Eu vejo mais ou menos assim, Haroldo, assim, da mesma forma que a gente fica às vezes, e eu gosto de contar essa frase, quando eu entendi o que é ser filho, tá? Imagina que, vamos lá, vocês me convidam para ir, né, um churrasco na casa de vocês, ok? Um churrasco na casa de vocês, estou profetizando já. Amém. Churrasco na casa de vocês, aí a gente vai lá, uma galera vai, tudo, você faz churrasco pra gente, tal, e aí todo mundo fala, tchau, hein? Deus abençoe e tal. E aquela louça lá, né? Aquela louça lá. E aí, você olha para Rafa e fala, Rafa, nós temos um monte de louça para lavar aqui, o que nós vamos fazer? Só que quando vocês chegam na cozinha, tá a Elô, a Clara e a Nicole lavando a louça. Você fala, nossa, glória a Deus, Jesus, né? Glória a Deus que eles estão lavando a louça. E aí as 3, né? Vocês agradecem, nossa, que bom que vocês estão lavando a louça pra gente, obrigado. Não, as 3 viram para vocês e falaram, não, papai e mamãe, nós estamos lavando a louça para provar que nós somos suas filhas. Faz sentido? Nenhum. É mais ou menos isso que nós fazemos com o pai. Nós queremos performar. E na verdade é só ser filho. Então quando eu entendi que na casa do meu pai eu vou ter essa segurança, eu sou filho, que eu vou ter todo o apoio emocional, espiritual, de inteligência, de conhecimento para conduzir minha família, eu descanso. Hoje eu tenho descansado, hoje eu tenho aprendido. Então, assim, ainda não sou o homem que eu gostaria de ser, mas eu não sou o homem mais, né, que eu fui. Uau. Então eu tô... Não sou mais menino, né? Não sou mais menino, né? Me tornei um homem, né? Perfeito. Como vai dizer Paulo, né? Quando eu era menino, fazia as coisas de menino, né? Mas agora me tornei homem, deixei as coisas para trás. E é tão interessante já que a questão do menino voltou à mesa. A mesa, né? Quando você disse que eu te perguntei se você se sentia um menino, né? O quanto é importante a gente ter outras pessoas e reconhecer que a gente precisa de ajuda, né? Que a gente não é autossuficiente, né? Mas por que eu, né, naquele momento ali, né, na figura do mentor que você falou, te perguntei isso? Porque por muito tempo eu me senti um menino. Então eu olhei para você e vi coisas que você estava vivendo, independente até da nossa idade, você é até 2, 3 anos mais velho e tal. Sim. Mas eu olhei e falei, cara, Nicola está vivendo algo que eu vivi. Eu me lembro quando eu tinha algo em torno de 36 para 38 anos, eu às vezes estava ali num coquetel com outros homens da mesma idade, da mesma classe social, da mesma... enfim, homens iguais a mim, entre aspas. Sim. Mas eu olhava para eles e eu via homens, e olhava para mim e via um menino. Ou seja, uma inadequação absurda. E aí, quando eu entendi que, na verdade, o problema não tinha a ver com eles, né? E tinha a ver com a minha falta de percepção de quem eu efetivamente era, da minha identidade, né? Nós fomos pais muito novos, né? E eu, por muitos anos, passei a vida achando que meu principal papel nessa terra era ser pai. Eu amo ser pai. Mas um belo dia, assim como você também disse, que eu acho que tem que ser um caminho incontornável na vida de todos nós, eu descobri que o meu principal papel nessa terra não é ser pai, é ser filho. Né? E aí, cara, aí muda tudo. Mudou tudo. Aí o verbo descansar, que parece um verbo de baiano, né? E eu estou falando isso porque semana passada eu estava dando um curso em Salvador e foi sensacional. Amo o povo de Salvador, você sabe, já esteve lá comigo. Eu sou apaixonado por eles. O verbo descansar passa a ser um verbo extremamente ligado à nossa
maturidade. Pessoas emocionalmente saudáveis sabem o que é efetivamente descansar. Descansar, Né? exatamente. Porque filho também pressupõe a questão da obediência, né? Então, quando a gente se torna filho, a gente entende que a gente é filho de Deus, a gente obedece. E quando a gente cumpre a obediência, a gente entende os princípios e acaba colhendo as promessas, né? Eu passei no nosso casamento por um momento desse de decisão, né? Onde a gente estava em situação muito difícil, né? As demandas ali, a imaturidade e tudo. E eu cheguei em um momento para mim mesma, olhando no espelho, e falei, Rafa, hoje você decide ser uma mulher casada. Sendo que eu já era casada há alguns anos. Mas naquele dia eu tomei uma decisão. E a decisão de olhar para dentro, né? Porque eu era casada externamente para as pessoas, né? Para a sociedade, com a aliança na mão. Mas eu não tinha internalizado isso. Eu não tinha agido como uma mulher casada. Não estava tendo comportamentos adequados de uma mulher casada. Então, naquele dia eu decidi ter comportamentos e ter pessoas de referência que me ajudassem a enxergar esse casamento que eu não via. Esse estilo de família, essa estrutura de família que eu não conseguia ver ainda. Então, eu precisei de mentores, de referências, de pessoas que pudessem me mostrar esse caminho de olhar para dentro. E aí, onde eu vi essa Rafaela, que eu comecei, né, que ali foi onde eu comecei a construir quem hoje eu sou, né, e quem hoje eu ainda preciso, né, como o Nicola diz, a gente ainda precisa construir muito, mas até então eu creio que o que eu construí foi o que me ajudou a estar estar aqui onde eu estou, com a família que eu tenho. Mas a gente precisa sim de tomar decisões e de olhar para dentro, senão a gente não avança. E eu posso testificar demais isso, né? Porque a mulher com quem eu sou casado hoje é muito, mas muito melhor do que a mulher com quem eu era casado há 15 anos. Aí você vira e fala, você também passou por um divórcio? Não, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Só que mudou de um jeito que eu nem acreditava que podia mudar. Né? E fica para um próximo episódio nosso aí, né? A minha história, né? De quando eu não aceitava ainda esse papel de ser filha. Quando a gente ainda se comporta como menino, como menina, a gente age como menina e como menino. E a gente deixa de ser o homem e a mulher que o outro, o seu cônjuge, espera que você seja. Casamento é coisa de adulto. Infelizmente, mesmo. o que a gente mais vê são casais, às vezes até com 30 anos de casado, mas duas crianças emocionalmente feridas que não resolveram as suas próprias questões desde a infância, tentando lidar com demandas de adulto. De adulto. Exatamente. Né? E é interessante que dentro desse contexto, eu costumo dizer, isso é uma coisa que eu aprendi, que quando você está nesse estado emocional, né, não quero conversar, né, não quero falar, né, normalmente no início do casamento, assim, porque são as crianças que estão falando. Então, de vez em quando não, de vez em sempre, você vai ter que olhar para essa criança birrenta que está ali, não quero, também não vou fazer, não sei o quê. Você fala, peraí, vem cá, eu cresci. Eu tornei. Dá a mão aqui, Nicolinha. Nicolinha, vem cá. Vamos atravessar a rua, dá a mão. Fica tranquilo, cara. Eu cresci, sou homem, agora a gente dá conta. A gente dá conta, vem comigo. E aí você leva o Nicolinha, coloca ele no lugar dele e fala, agora tem um homem aqui, tá? Nós vamos dar conta. E avança. Então, senão, o que vai acontecer? Ao invés de 2 adultos conduzirem a família, são 2 crianças. E quem sofre? As crianças que estão nesse casamento. Entendeu? Os filhos vão sofrer. Então, eu costumo dizer, e aí, dentro desse cenário, eu gosto muito de uma história, do que conta um pastor que ele saiu de casa e ele disse que quando ele chegou na porta do shopping, as portas se abriram para ele. Ele falou, nossa, Deus está comigo. Deus está comigo, as portas já se abriram. Aí ele foi chegando perto do elevador, as portas abriram de novo. Falou, cara, já Deus... começou a procurar o mar, né? Falou, que era o próximo que ia se abrir. Não, falando, Deus está comigo. Aí todo mundo começou a rir do pastor. Falou, não, cara, mas se abriu porque a porta é automática. Falou, sim, ela é automática. Só que se eu não der o primeiro passo, ela não vai se abrir. Então, as coisas do Senhor já estão prontas. Perfeito. Então, primeiramente, eu preciso imaginar. Então, quando eu falei, cara, que modelo de família eu quero, como eu quero, o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Então, eu entendi que eu preciso orar pela minha família. Entendeu? Que é o que a gente falou semana passada, né? Preciso orar pela minha família. Então, e às vezes, assim, eles nem sabem, né? Você acorda de madrugada, Deus te acorda, fala assim, vai orar. Eu falei, tá bom, vou orar. Né? De vez em quando os meus filhos acordam com a testa meio melada, falam, o que foi? Eu falo, não, nada. Né? Sai ungindo todo mundo, aquela coisa. Então, é algo que às vezes eles nem sabem, mas eu tô lá. Eu tô lá orando, tô lá guardando. É o primeiro movimento.
buscar ser esse pai que eles estão buscando. Né? Eu falo assim, às vezes eu viro para eles e falo assim, cara, eu não sou pai de adolescente, eu não tenho ideia do que é isso, me ensina, como é que é, vamos junto, filho, aprender. Né? Mas o mais importante, né, às vezes, principalmente agora a Lorenzo e a Valentina, a Giovana não, já sabe o que quer, mas fala, hoje eu quero ser isso, quero ser aquilo. Eu falo, filho, o que você quiser ser está excelente. Se quando eu olhar para você e tiver um sorriso no seu rosto, cara, a sua profissão é um complemento. Porque o mais importante, Haroldo, é ser um ser humano saudável, entende? Então, agora que eu entendi para onde eu quero levar minha família, então, todos os dias, né, a gente tem aprendido isso, então, visão, como é que eu quero minha família daqui 1, 2, 5, 10 anos? Eu quero ela desta forma, legal, entendi como é que eu quero, agora eu volto para o tempo presente e preciso fazer todo dia para que aquilo se torne o mais rápido possível, essa realidade que eu tenho buscado. Então, todo dia eu vou construir essa família. Então, por vezes a gente tem desafios, né? A gente estava até conversando. De vez em sempre. De vez em sempre. Eu acredito que só aqui, acho que no Afeganistão tem acontecido essas coisas. Então eu tenho buscado isso. Então hoje eu compreendi para onde que eu quero levar minha família, buscado, entendido os desafios financeiros, desafios emocionais. Né? Um dia a gente até então tinha um desafio de levar para a escolinha. Agora tem a questão do vestibular. Então cada um está numa fase, né? A sua, por exemplo, fiquei sabendo, casou, agora é outra demanda. Então, mas vão sempre ser filhos. Sim. Sempre ser filhos. E Deus é tão perfeito, né, que cada fase tem um novo desafio e, consequentemente, uma nova recompensa. Né? Eu costumo dizer para todo mundo que está prestes a ser pai, né, ou mãe, eu falo, olha, filho só melhora, porque cada fase você tem um novo desafio, uma nova recompensa. Eu recentemente agora contratei 2 mentores, né? Não estou pagando não, porque foi informal, né? Eu falo brincando, né? Que a minha irmã e o meu vizinho da frente. Por quê? Porque ambos foram avós recentemente. E é o meu próximo passo. Então tem que estar conectado com quem vai me dar uma palavra de esperança. Eles falam sobre ser avô e ser avó de uma forma tão linda que eu quero estar com esses caras. Porque é com eles que eu preciso de criar minha visão a respeito do que é ser avô e o que é ser avó. Esse lance de avô e avó é uma coisa muito legal, assim, que por parte de mãe, né, minha mãe e meu pai, é algo que eles construíram com os netos deles, né? E isso foi tão legal que esses dias atrás, eles todos em inglês, eles, né? Trust. Esses dias atrás, então todas as férias, os meus sobrinhos iam para a casa da minha mãe, e a minha mãe fazia festa temática, e sabe aquela avó participativa, meu pai levava para tudo quanto é lugar para comprar as coisas e tal. E aí o tempo passou, meu pai acabou falecendo e tal, e minha mãe hoje é sozinha. E aí minha filha veio esses dias visitar a gente, e eles resolveram se juntar e foram lá fazer uma visita, né, para minha mãe. Né? E aí chegaram lá, tem esse vídeo, né, filmado e tal, até postei. E eu achei muito lindo, ou seja, a memória, a história que a minha mãe, como vó, construiu. Eu falei, cara... Eu vi esse vídeo, fiquei emocionada. Isso aí me interessa. Por quê? Porque é o que você disse, né? São os próximos passos. Eu quero viver construir isso, mas... antes de construir como avô, eu já posso construir como pai. Sim. Né? Já pode construir como mãe, criar essas memórias. Trazer para agora, né? Para agora, né? E até porque o avô que você vai ser está sendo moldado a partir do pai que você é hoje, né? Cada fase nos prepara para a próxima. Né? É um investimento, né? É um investimento que vale a pena a família. Bom demais. E aí, caminhando para o final aqui já, né? Tá ouvindo? O pessoal tá falando... Brincadeira. Mas vamos lá, caminhando aqui para o final, a Rafa já deu um spoiler, né? Até motivado pela fala do Nicola, né? Sobre o quanto que se tornar filho pode mudar a sua história. E é tão interessante que nós aqui narramos, né, momentos de virada nas nossas vidas, mas eu não trouxe a minha virada para as atitudes da Rafa, a Rafa não trouxe as viradas dela para as atitudes do Haroldo, o Nicola não trouxe para as atitudes da Marlene. Sim. Todos nós trouxemos aqui uma perspectiva de uma virada que surgiu a partir do olhar para a gente mesmo. Né? Será que é só com nós três que foi assim? Ou será que esse é um caminho que você necessariamente tem que seguir? Então a gente já fica aí de promessa falar um dia sobre um dos episódios do Papo Casado, falar sobre a questão de se tornar efetivamente filho. Isso muda a história. Mas, para dar um outro spoiler, né, a gente falou aqui rapidamente sobre a questão de se ver como menino e de ter crianças, né? 2 crianças casadas, e às vezes a criança homem tem 62 anos, a criança mulher tem 58 anos, mas são 2 crianças emocionalmente falando. E aí a gente precisa de entender como lidar com isso, né? Você trouxe uma perspectiva de falar com o Nicolinho, achei sensacional, mas isso só é possível a partir do momento que a gente entende que toda criança tem 6 necessidades básicas. E a gente cai numa armadilha assim terrível de falar, isso é uma fase, com o tempo passa.
deixa eu te falar uma coisa, o tempo vai mudar a fase cronológica do seu filho, vai sair da infância e para adolescência, mocidade, isso aí realmente vai passar. Mas emocionalmente falando, uma necessidade não suprida na infância acompanha aquela criança na adolescência, na mocidade e na vida adulta. Quantos adultos a gente vê com comportamento de menino? Então, se por acaso você olha para o seu cônjuge e sente que tem esse comportamento de menino, ou olha no espelho e vê que tem comportamento de menino, eu queria te dizer que você está no lugar certo e a gente vai falar disso aqui mais para frente. Continue com a gente e vai ser aí, a gente acredita e espera sinceramente que seja aí uma bênção para os seus próximos passos. Mas nesse momento eu quero te agradecer, Nicola, profundamente, não só pelo seu conhecimento, pela sua contribuição, pela sua disponibilidade de estar aqui, mas por mostrar uma história, né, assim, com tanta coragem, né, de mostrar a vulnerabilidade de algo que você passou, mas porque, assim como eu, né, eu acredito que você também parte do princípio que essa história vai curar pessoas. É sempre uma gratidão, né? Sabe que eu amo você de paixão, amo vocês de paixão, né? Eu tenho uma foto, né, de um abraço que você me deu, aquele abraço mudou a minha vida. Eu tenho você assim como um modelo de homem mesmo que eu me espelhei para me tornar. E eu vejo que assim, essa vitória, né, ela não é do Nicola, né? Essa vitória é do Nicola, da Marlene, né, da mãe da Gi, a Gi, o Lorenzo, a Vale. Então essa história é de vitória da nossa família. Nós entendemos que esse modelo não é o melhor modelo, né? O modelo do divórcio, da separação. Então, para você que está casando, então é o que você disse, né? É papo de adulto. Então, esse papo de casado é papo de adulto, você tem que colocar na mesa, trazer as responsabilidades, mostrar, olha, é assim que você tem que se tornar, você vai ter que se posicionar aqui, vai ter que participar, vai ter que ir em festa de evento, quantas vezes, né? Eu me lembro muito bem que tinha apresentação da Giovanna, eu saía com a câmera para filmar, e só eu lá, sozinho, filmando, né? E aí, meio de lágrimas e choros e risos, né, que ela estava se apresentando, cumprindo aquele papel. Então, foi um grande desafio. Então, que a minha história, né, de alguma forma, melhor, a nossa história possa aí contribuir, né, com a galera que vai assistir isso aí depois e vem, né, e que você desista, né, disso. Doido. Deixa Maravilha, de ser menino, né? Muito obrigado. Obrigada, Nicola. Tamo junto. Por ter aceitado o convite. A gente fica muito feliz de você estar aqui. A gente acredita que o que você fez aqui hoje foi plantar sementes e a gente torce para que essa semente que você plantou a partir da sua história encontre um solo fértil no coração de vocês que estão assistindo. E a gente chega aqui ao final deste episódio do Papo Casado e a gente agradece de coração por você ter estado aqui conosco. A gente espera sinceramente que a gente tenha contribuído com você com mais esse passo. E se para você fizer sentido, né, curte aqui este vídeo especificamente, compartilhe o link desse episódio com outras pessoas. E se por acaso você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, aqui no link também na descrição tem aqui o link da nossa mentoria de casais. Vai ser um prazer, caso faça sentido para você, ter você como nosso aluno e a gente poder te acompanhar um pouquinho mais de perto. Não é isso, Rafa? É isso mesmo. Não deixe de estar conosco para aprender um pouco mais sobre relacionamentos, sobre papos que realmente fazem você se tornar a mulher que você precisa ser e o homem que você precisa ser. Show! Beijo! Valeu! Beijo, até a próxima!